Vamos lá então, galera. Boa noite. Mais um episódio do Caleidoscópio, nosso podcast inteligente aqui na cidade de Antônio Carlos e, claro, pela internet para todo mundo. Hoje eu vou receber aqui uma figuraça, um grande amigo e dispensa mais comentários. Eu vou apresentar aqui para vocês, galera, com vocês, o William Fraga. Boa noite, Jean. É um prazer estar participando do podcast Caleidoscópio. É sempre muito gratificante poder estar contribuindo. Dentro de um cenário desse que a gente vive hoje, é muito legal poder trazer informações, conteúdo onde a gente possa estar mostrando como funciona o dia a dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos à brincadeira. Vamos para a resenha, né, velho? Na real, né? Porque é muito legal que a gente sabe, né? Recentemente tu saiu ali, tu era secretário, então vamos conversar por toda essa coisa toda do William, mas primeiro a gente vai brindar aqui, né, o copinho do Caleidoscópio para a galera aqui, olha só aí, e vamos dizer para a galera o que tem aqui, né, é água, né, ó. E brindou tem que tomar, hein? Vamos tomar um golinho, vamos seguindo em frente. William, me conta uma coisa, cara, quem é o William Fraga? De onde é que ele veio? De onde é que ele surgiu? Como é que ele se formou engenheiro? Porque a produção já me contou aqui que tu era pedreiro aos 13, 14 anos de idade. Me conta essa história aí. Então, Jean, a minha história é meio engraçada. Minha família ela teve muitos altos e baixos. E na época do meu nascimento, meu pai fazia pouco tempo tinha perdido o filho mais velho dele. Então, nessa época, o meu pai não morava em Antônio Carlos, estava morando em outra cidade, e com o falecimento do meu irmão, ele retornou ao município. E com todas aquelas dificuldades da época, meu pai sempre uma pessoa muito humilde, sempre pregou a questão do trabalho, a questão do estudo, tanto para mim quanto para minha irmã. E a gente começou desde pequenininho tendo que trabalhar, porque se tu está numa situação complicada, é através do trabalho que tu pode mudar o cenário. E nisso daí eu comecei ajudando meu pai aos finais de semana. E essa história de eu ter virado pedreiro muito jovem é verdade. Foi através da necessidade que eu adentrei na construção civil. Meu pai me passava os serviços nos finais de semana. Ele trabalhava de pedreiro também. Tinha uma mercearia, Fraguinha. A maioria das pessoas conhecem a mercearia da época do meu pai como Angeloni. Mas por quê? Vai, me conta essa história do Angeloni. Eu quero a resenha, velho. Eu quero que esse podcast aqui não seja só um negócio engessado. Eu quero saber agora por que é Angeloni. A resenha do Angeloni foi o seguinte, porque foi uma das primeiras mercearias no bairro Canudos. Eu me criei ali em Canudos, então tudo que o pessoal precisava tinha na mercearia do meu pai, desde o quilo de arroz até o ovo, tudo. Então o pessoal pegou e batizaram de Angeloni, porque tudo que precisava tinha ali para encontrar. Aí o pai pegava no final de semana, ele sempre tentou trabalhar de uma forma lúdica a questão do trabalho, e no final de semana a gente dava seguimento aos serviços, deixava tudo encaminhado para durante a semana, e durante a semana o meu dever de casa era estar executando aqueles serviços que eram passados no final de semana. Isso dentre todas as obrinhas do meu pai, desde o próprio bar que ele tinha, enfim. Com isso, eu fui me aperfeiçoando, trabalhei também com meu cunhado, vizinho, trabalhei para alguns empresários do município do ramo de construção civil, e com isso fui me destacando. Aos 15 anos eu já era pedreiro, eu tinha equipe, eu tocava a obra, e dentro disso eu fui continuando os estudos. Eu na época, com 15 anos de idade, eu saía daqui de Antônio Carlos, eu ia até no canto da lagoa, trabalhava o dia inteiro e voltava à noite para estudar no Colégio Estadual Altamiro Guimarães. Fiz o meu segundo grau ali, enfim. E essa foi minha jornada. Tu conseguia conciliar bem essa história de, por exemplo, a gente sabe, né, porque é difícil, ainda mais para um adolescente naquela época ali, tu conciliar a escola e trabalho e ainda esse espírito de liderança aí, porque tu falou agora que tu tinha uma equipe com 15 anos, velho. Perfeito. Fácil não era. A gente passava bastante enrosco no dia a dia. Situações que na época não era
e ainda hoje não é permitido para um adolescente estar fazendo, mas era o que a gente tinha. Então, no meio do caminho, eu conheci um arquiteto que hoje é falecido. Esse cara me abriu muitas portas dentro da construção civil. Eu executava todas as obras dele em loteamentos de grande porte, tipo Bosque das Mansões, loteamentos fechados em rancho queimado, condomínios fechados. E com isso eu fui evoluindo. Fácil não era, porque tinha que estudar. Na época da minha graduação em engenharia civil, eu estava executando uma obra em rancho queimado, e eu passei 1 ano vindo todo dia de rancho queimado até a Pedra Branca, que eu fiz a minha graduação na Unisul, e isso daí era desgastante. Só que caminho fácil não faz soldado forte. Então, através disso, fui me aperfeiçoando, sempre uma batalha, sempre um desafio, que, no final das contas, só resulta em deixar a gente mais forte, deixar a gente mais lapidado. Meu pai hoje ele é falecido. Quem era o teu pai? Adelino Frago, Fraguinha de Canudos. E a minha mãe é a dona Vandir. Minha mãe sempre foi do lar, uma pessoa muito guerreira. Enquanto meu pai estava trabalhando nas obras, ela cuidava da mercearia durante o dia, meu pai cuidava à noite. Vou te interromper um pouquinho, porque o serviço secreto do Jean, que é aquele serviço secreto que descobre as coisas, eu vou puxar a tua memória, brother. Agora, que história é essa de casa de pé no chão, barro? Era isso na tua casa? Antes dessa história do pé no chão, o chão batido, o meu pai morou de favor para uma pessoa ali próximo onde a gente morava, numa peça de 3x3. E para isso minha mãe tinha que tratar o gado do proprietário para poder estar nessa peça. De manhã a mãe tinha que erguer o colchão que a gente dormia e deixar encostado da parede para poder andar dentro do ambiente. Então, logo após isso, o meu pai acabou comprando uma casa de madeira do falecido irmão dele e montou para a gente. Então, a cozinha da minha mãe era uma cozinha simples, o piso era de chão batido, mas a minha mãe sempre prezou muito. A minha mãe disse que limpeza não é sinônimo de riqueza. E ali tu não conseguia achar nenhum baguinho de areia, de tanto que ela varria, limpava aquilo ali. Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito caprichosa, muito cuidadosa com a questão da limpeza. E a gente viveu esse cenário. Eu vou te dizer assim, é um cenário que para muita gente escutando vai achar que é um cenário de sofrimento, de tragédia. Que nada, era legal pra caramba, né? Tu era criança? Era criança. Criança não tem esse negócio de E ter a gente luxo, né? ficava feliz. Tipo, chegava as épocas de Natal, aniversário, a gente não tinha poder aquisitivo para presente, para isso, para aquilo. Então, tudo que vinha era... Uma bola era um... Não, a bola... Era um PlayStation hoje. Para te ter ideia, eu até hoje eu não me esqueço que eu tive um Papai Noel. O meu Papai Noel foi o Nezinho. O Nezinho se vestiu de Papai Noel porque não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Então, o que o pai fazia? Quando a situação estava melhor um pouco, ele falava com o Nezinho reformava uma bicicletinha daquela, e aquilo lá era o melhor Natal da nossa vida. Aí eu nunca me esqueço de ter visto o Nezinho chegando na nossa rua, vestido de Papai Noel, e me levando a minha bike. Então, assim, dinheiro é bom. Mas as lembranças e o que a gente constrói, isso daí não tem dinheiro nenhum que paga. Então, foi uma caminhada sempre muito difícil. Meu pai e a minha mãe também sempre foi muito incentivadora de mim e da minha irmã. Minha irmã, todo mundo conhece ela por Tidinha, ela é enfermeira. Minha irmã também veio no mesmo perrengue. Minha irmã tinha que cuidar de mim. Não tinha essa, a mãe tinha que trabalhar, o pai tinha que trabalhar, e quem cuidava de mim era minha irmã. E a nossa diferença é de 5 anos de idade. Então, ela tinha responsabilidade com 5, 6 anos de idade de cuidar de um recém-nascido. A gente vê muitas histórias desse tipo aí na galera do futebol, né? Um monte de gente que veio lá do nada e tal, e conseguiu vencer, e conseguiu com aquela luta toda conseguir ir caminhando. E tu fala um negócio legal, cara. Forma um soldado forte. Aí tu fez tudo isso daí. E quando é que tu chegou e disse assim, putz, eu tenho que fazer engenharia, brother? Como é que foi essa história? Na verdade, eu nunca tive dúvida do curso que eu queria fazer. Desde novinho eu comecei em obra.
era uma vontade minha, mas era um sonho do meu pai também, ter um filho engenheiro. Só que antes mesmo de eu fazer engenharia, eu fiz outra graduação. Eu sou formado em tecnólogo em processo industrial pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Por que eu fiz essa graduação? E a gente fazendo jabá da Unisul, hein? Unisul, olha só o jabá. Vai lá. Por que eu fiz essa graduação? Porque à época, quando eu saí do segundo grau, não tinha esse lance de cotas, a universidade era um pouco diferente, quem trabalhava tinha que parar de trabalhar para estar estudando durante o dia na Universidade Federal, enfim, era um monte de situações que deixava a questão do estudo difícil para quem vinha dessa situação. Então eu consegui, através, aquela velha história, quem tem amigos tem tudo, né? Através de alguns amigos eu consegui... Verdadeiros amigos, né? Verdadeiros. Porque são as pessoas realmente que te veem, apostam em ti, te estendem a mão sem interesse. Exatamente. E numa situação dessa eu fui ajudado, consegui bolsa de estudo. Como eu não tinha na época recurso para estar bancando uma engenharia civil ainda, eu peguei e optei por não ficar parado sem estudar. E fui cursar uma graduação que eu tinha conseguido, indiferente da situação. Brother, porque conhecimento não ocupa espaço, não né? ocupa Aquele negócio, espaço. Né? E fora a questão disso, eu estava em movimento, continuava estudando. Querendo ou não, a gente sempre aprende alguma coisa. A gente, dentro desse curso aí, refinou a questão de gerenciamento de pessoas, questão de problemas internos, como resolver. Então ela me abriu um leque, mesmo eu não tendo exercido a profissão, até porque logo na sequência que eu me formei, eu já comecei em engenharia civil, porque daí ali eu consegui me organizar, organizei meu cenário financeiro, era dono das minhas contas, da minha vida, e ali eu comecei. Daí foi acelerando. Mais 4 anos de estudo, então? Ou 5? Foram mais 5. Mais 5, então. Mais 5 porque... 7 no total? É isso? O tecnólogo 2 anos? Não, o tecnólogo era 3 anos e meio. 3 anos e meio? 3 anos e meio, a graduação então, nível superior. Aí eliminei algumas matérias, eu levei um tempo um pouquinho maior para cursar engenharia civil, porque tinha a questão dos serviços, dos trabalhos, a responsabilidade. Daí logo na sequência também eu já tinha me casado. Tu formou em engenharia. E tu foi trabalhar onde, brother? Nessa época, mesmo antes de eu me formar em engenheiro, daí eu mudei um pouco o ramo. Eu recebi uma proposta de trabalho e fui trabalhar junto à LC Costa. Dentro da LC Costa, eu era responsável por todas as equipes de rua da empresa, menos a fabricação. Montagem, fundação, locação, atendimento a cliente. Então, a LC Costa foi uma empresa que se instalou aqui dentro do município de Antônio Carlos. E com eles eu iniciei na vida do pré-moldado. Essa empresa aí. Ainda existe a empresa? Existe a empresa. Ela montou um pátio fabril lá em Paulo Lopes. A matriz é em Curitiba. E trabalhei anos com o seu Luiz, ali gerenciando pessoas, gerenciando equipe, cenários diferentes da construção civil, porque daí a gente trabalhava com engenharia de grande porte. E ali foi moldando o profissional. Eu lembro que a gente fez um rodeio na época, lá a gente filmou um rodeio em Santo Amaro da Imperatriz, e acabou que a LC Costa era uma das patrocinadoras lá e tal, e a gente via que no slide lá que eles mandaram, a gente produziu o slide lá, os caras tinham umas obras monstruosas. Então tu já da engenharia, tu já começasse nessa empresa, saiu da faculdade. Isso. E foi para essa empresa. E agora, brother, vem aquele negócio, como é que o William foi parar numa secretaria na prefeitura? O William sempre foi uma pessoa muito articulada, comunicativa. Como eu já falei, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de estar envolvido nos cenários em que definem um futuro, tanto no meu quanto nos meus filhos, meus familiares, meus amigos. E a política, ela não pode ficar fora disso. Política é algo muito importante. A pessoa que diz que não gosta de política é uma pessoa que basicamente vai no oba-oba de todo mundo. A pessoa tem que ter opinião formada, indiferente a gestores, pessoas, vereadores, enfim. Qualquer tipo de pessoa, ela não pode dizer que não gosta. Até porque vai refletir diretamente no futuro dela. E com isso eu sempre estive participando, mesmo nos bastidores da política,
num todo no município de Antônio Carlos. Trabalhei muito junto com o Fábio, falecido Fábio Egert. A gente tinha ideias que eram compatíveis com o desenvolvimento da cidade. E com isso, eu sempre ali, o pessoal olhou para mim e disse assim, a gente te queria no time, tu tens um perfil legal, tu é uma pessoa carismática, tu é uma pessoa que tem um tato para lidar com as situações, para gerenciar a equipe. E com isso, quando me foi feito o convite, eu me senti na obrigação de aceitar. Por quê? A gente não pode pensar só na gente. A gente tem uma responsabilidade social. Isso, cada indivíduo tem que pensar que tem uma responsabilidade social. A partir do momento... Tem que começar a enxergar o outro, né? Sim. Não pode só olhar aquele lance de o cara olhar só para o umbigo, não está mais na moda isso, né? Não está e nunca teve. Esse pensamento egoísta, ele só dificulta e só traz problemas para todo mundo. Por quê? Verdade. Quando a gente pensa no coletivo, o resultado pode não ser o melhor possível, pode não ser o melhor resultado que teria no individual, mas ele vai atender um grande número de pessoas. E eu acho que isso é uma obrigação nossa, fazer com que a gente consiga ser um agente de transformação e que consiga transformar o máximo possível. Porque tu teve um período ali que eu lembro, não sei se foi 22 ou 23, que tu acabou tocando 2 secretarias. Como é que foi essa experiência aí? Como secretário, vamos falar de secretaria. O que foi, qual foi a loucura de tocar obras e desenvolvimento? Foi louco. Chegou o cenário que tinha ficado vago a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras, e daí nisso perguntaram se eu não tinha como estar cuidando daquela secretaria também por um intervalo de tempo, até que fosse arranjado alguém para assumir. E como a gente já conversou anteriormente aqui, eu não nego trabalho, eu gosto de desafio, eu gosto de ser colocado à prova. Até porque é ali que tu vai mostrar quem tu é ali que tu vai poder formar ainda mais o teu profissional, com desafio. Tá, então já que tu falasse a palavra desafio, eu vou perguntar para ti, dentro desse contexto aí de secretaria, qual foi o maior desafio que tu enfrentou? Secretarias. O maior desafio que eu tive foi em relação à Defesa Civil. Já chego lá. Eu quero chegar na Defesa Civil. É a minha próxima pergunta. Eu quero de secretaria. Foi uma obra difícil, foi um projeto que teve que ser executado 2 vezes, sei lá, alguma coisa dessa área das 2 secretarias ali. Das 2 a galera secretarias... não sabe ainda, a gente não chegou lá, mas o William também, ele foi, né? Ele agora não está mais, né? A gente já sabe que daqui a pouco vai começar um período eleitoral e ele foi obrigado a sair de secretário e a gente vai chegar nesse assunto já. Mas ele era o cara da Defesa Civil, era o coordenador da Defesa Civil Municipal. Então, agora como secretário, qual foi o teu maior desafio, velho? O meu maior desafio, Jean, foi eu ter abrido mão do tempo com a minha família. Por quê? Eram 2 secretarias, é muita responsabilidade. Tu tem compromisso que eu afirmei, o compromisso com a população quando eu aceitei. E mesmo na situação da Secretaria de Infraestruturas eu acabei assumindo também, então a responsabilidade era minha. E eu tinha jornadas mirabolantes, eu vou te dizer assim, que era surreal, tá? Eu trabalhava, cheguei a ter semanas de eu ter trabalhado todo dia de 18 a 20 horas. Então eu saía de casa às 5h30 da manhã e tinha vezes que eu chegava em casa meia-noite e pouquinho. Por quê? Porque fora isso ainda tinha os compromissos externos, eu tinha que deixar o meu serviço da secretaria trabalhando em porta fechada adiantado para a equipe de um lado não sentir tanta diferença e a falta do profissional que sempre estava à disposição. Então, tudo isso era questão de planejamento. Eu tinha uma rotina que eu planejei, eu calculei ela para poder dar conta das demandas que vinham. Isso tanto numa secretaria quanto em outra. Por exemplo, eu saía de casa às 5h30 da manhã, era o primeiro a chegar na Secretaria de Obras. Lá, conforme o pessoal já ia chegando, eu já tinha todo o meu roteiro de trabalho pronto. Eu tinha o meu coordenador Jararaca, que é uma pessoa incrível, uma pessoa de um coração gigante, disposto a ajudar o próximo, assim, disparado. E eu e ele, a gente se organizava, eu passava as demandas para ele, ele me ajudava a acompanhar durante o dia. 8 horas da manhã eu estava na outra secretaria,
tocava até umas 10 horas da manhã, outra secretaria com a equipe, despachava os trabalhos, já saía para a rua. Na rua, conforme eu ia passando, eu já ia fiscalizando as obras da Secretaria de Desenvolvimento, até chegar nas obras da Secretaria de Infraestrutura. Voltava, almoçava, sempre almocei na prefeitura, porque esse meu horário de almoço era o tempo que eu tinha para estar olhando os e-mails, para estar respondendo, então era comendo a marmitinha que eu fazia ali e tal, e já respondia a galera para adiantar serviço. À tarde, 1h da tarde, já despachava o serviço do pessoal da Secretaria de Obras, via se estava tudo ok. 2h30 da tarde, estava na Secretaria de Desenvolvimento, despachando processos, resolvendo situações também. E daí, lá às 6h da tarde, eu fechava a porta, fazia o meu serviço, isso quando eu não tinha reunião de conselho, reunião de plano diretor, essas situações todas aí que me demandavam um tempo e que faziam com que eu tivesse que chegar à tarde em casa. Ô, William, é o seguinte, eu sei, né? Sou teu amigo pessoal, então a gente pode falar abertamente, mas o público não sabe. Você gosta de cozinhar, mas como é que essa história de cozinheiro começou? Conta aí pra gente. Que eu sei que é uma história legal. Ô, irmão, essa história é do fundo do baú, tá? Como eu te falei, a mãe cuidava bem da gente. Então, em casa, eu não sabia nem fazer um ovo. Só que lá atrás, novinho, aquela história, trabalhando pra fora, o pai deixou, fui trabalhar lá no canto da lagoa. E a refeição era no barraco de obra, irmão. E daí o que acontece? O cara que era o responsável, que me contratou como pedreiro, tinha o pessoal lá que fazia comida e tal. E eu fiquei 3 dias sem comer. 3 dias, porque aquelas panelas daquele estado. Eu lembrava das panelas da mãe, lembrava da comida da mãe, que lá não descia. Aí o cara chegou e perguntou: se tu não comer, tu vais diminuir o teu rendimento? Não tem como tu ficar sem comer. Aí eu disse pra ele: não, eu vou comer como? Isso aí não é comida. Isso aí Até comida né? Mas como estava sendo feito, né? Era qualquer coisa menos comida, irmão. Aí o bicho olhou pra mim assim: comida então não tá boa aqui pra ti? Eu disse: não, pra mim isso aí nem é comida. Aí ele disse: não, então beleza, então tu podes começar a fazer a comida? Eu disse: não, eu topo, mas eu preciso de tempo. Aí ele olhou pra mim assim: não, então eu te libero meia hora antes do horário de todo mundo pra ti preparar o almoço. O horário que a gente parava era 12:00. Eu disse: não, eu preciso um pouquinho mais de tempo, né? Até limpar as coisas e ajeitar e fazer a comida, vai levar mais tempo. Daí ele disse: não, então é o seguinte, combinamos o seguinte, eu e tu aqui. Tu para às 11h da manhã, tu faz a comida e o tempo que sobrar tu pode estudar. O cara foi gente boa. Aí, beleza, né? Vamos lá, vamos cozinhar. Eu olhei para aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi uma faxina, né? Pensa na faxina, irmão. Pensa na faxina, trabalhando lá no canto da lagoa. Aí... tinha até gambá morto dentro da panela. Não. Gambá, rapaz. Se tivesse gambá, virava comida. Aí, vamos cozinhar? Peguei uma panela, meti água dentro, meti um pacote de macarrão lá dentro e liguei o fogo. Água fria? Água fria, porra. Eu não sabia de nada. Então, tipo... tu não deixou nem esquentar um nada. Cadinho, Eu achei que o que não deixava o macarrão grudar um no outro era o óleozinho que tu botava. Meia lata de óleo depois. Nada do macarrão desgrudar. Aí, Unidos venceremos, parte 2. Aí, beleza. Panela de macarrão no mato. E daí corre ali... na venda, compra mais macarrão. Não, vamos, bora, Paulo Escola. Só que daí ali eu comecei a me ligar nos detalhes de cozinha, comecei a dar uma pesquisada, pergunta para um, pergunta para outro. Na época não tinha YouTube. Não tinha, fique bem claro que não tinha internet assim, como fazer o macarrão, que tem tudo aqui no YouTube. Mas fora a brincadeira, era legal, porque assim, ó, como a gente tava lá no canto da lagoa, então tinha dias assim que aparecia coisas diferentes, tipo um peixe, um camarão. Tinha isso daí dentro da nossa obra lá. Então o chefe William se especializou dentro da obra com macarrão e frutos do mar. Pô, disparado, irmão. Aí hoje, a hora que a minha mãe me viu fazendo comida, a minha mãe olhou assim e falou assim: tu não és o meu filho.
não sabia fritar um ovo. Então, assim, ó, nessa caminhada toda aí, assim, teve muita resenha, teve muita história. Cara... Eu vou emendar essa história de comida ainda, porque eu sei que tu tens um hábito legal e, de certa forma, lá em casa a gente começou a aprender um pouco também esse hábito, que é de fazer marmitas para a galera lá da tua casa para a semana, né? Como é que é essa história aí? Conta pra gente aí. Essa história começou lá atrás. Lá atrás eu tive problemas de saúde por causa da correria, me alimentava mal, não treinava, estresse, e eu tive na época ainda estava cursando engenharia civil, então cheguei a passar 3 noites sem dormir por causa de estudo e tal, e eu tive um apagão na 101. Daí tive um problema de saúde, fui parar no regional. Chegando lá, a hora que eu saí de lá, precisei dar uma resetada na máquina, peguei a família, dei uma descansada, e nessa retomada, bateria de exame e tal. Resumindo a conversa, o médico disse que eu ia ter que tomar remédio, que eu estava ferrado, e era isso. E a saúde já estava... Já era. Aí eu disse, não, eu não vou tomar remédio, pô, acabar com a vida. Na época eu tinha 20 e poucos anos. Aí resolvi trabalhar... Vi foto antes de ser fortinho, rapaz, você era gordinho. Ainda bem que tu não botou na tela, irmão. Tá aí o Marcelos, nosso amigo lá, que fala que... Cara, Marcelos, deixa eu te contar uma história. Esse cara já foi gordinho. E agora não é mais porque tá ali só musculação, né? Pega e tal. Foi necessário virar um estilo de vida. Tem muita gente que me pergunta, diz que eu sou exagerado, que faço muito, que eu sou muito regrado e tal. Mas isso faz parte da minha disciplina. Ou eu faço bem feito ou eu não consigo fazer. Então, isso entrou na época alimentação, treino e cuidado. Do gordinho, eu era o cara que corria 10 km todo dia e estava pesando 78 quilos, irmão. Eu definhei. Isso, óbvio, com profissionais me acompanhando. Eu tenho um amigo meu que até hoje me ajuda nisso daí, que sempre foi um braço direito nessa questão de treinamento e o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Até aqui da nossa cidade. Tem o Hudson, o Marcão, a academia deles. Temos uma figurinha, não faz mal. Tudo certo, olha só. Nós temos uma figurinha, tá? Que eu vou colocar agora na tela. Essa figurinha tá eu, tu e o Bruno. E tu magro, velho, tu fininho. Shapeado aqui. Shapeado. Daí começasse a fazer marmita para comer saudável, aquela coisa toda. Daí no caminho da alimentação a gente tem um problema que, como trabalho no ramo da engenharia, então geralmente a gente está todo dia fora de casa. O hábito de estar em restaurante fazendo seu prato no dia, ele não te dá um controle. Com isso, a necessidade de fazer as marmitas. Eu faço minhas marmitas, faço da minha esposa, faço das crianças. Por quê? Porque elas são balanceadas. Tem o peso, o que vai, quanto vai. E isso daí faz com que tenha-se uma alimentação saudável. Aí, amor, lá em casa a gente não faz isso aí. A gente só bota... As marmitinhas lá em casa estão tudo recheadas, assim, tá todo mundo... Mas já é um começo, Tá todo mundo no shape, barril, assim, sabe? Menos a Aninha tá fit. O restante lá tá gorfit. Cara, mas vamos lá, olha só. Não podemos deixar a peteca cair aqui. Eu sei que o teu afastamento agora da secretaria, né, foi um pedido seu, segundo a lei, né, que tu vai estar aí pensando em pleitear uma eleição aí. Então, hoje tu estás pré-candidato a vereador pelo MDB aqui de Antônio Carlos. E a gente tem algumas perguntas aqui que a gente fez, a produção nossa, mais na tua área, né? A gente vai perguntar na tua área, que eu acho que é legal tu responder isso aí. Também a galera vai gostar de ver o Paranauê todo ali que tu fez de obra e urbanismo, infraestrutura, tua área, engenharia, o cara do cálculo, o cara da matemática, o cara que pensa em números, né? Tu vê tudo, enxerga números, é interessante isso ali. Mas eu queria que tu me colocasse assim, ó, como que tu enxerga a relação entre desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos da cidade? Qual é as principais prioridades, por exemplo, que um futuro vereador possa ter com relação a essa questão? Já que a gente está falando e tu trouxe bastante a questão da engenharia,
eu vou te dizer que os dois temas, desenvolvimento e população, é um tema que é diretamente proporcional. Uma está ligada diretamente à outra. Se temos um planejamento e pensamos no desenvolvimento da cidade, isso vai resultar na qualidade de vida da população. Trabalhamos muito nesse período, enquanto estive secretário, e realizamos muitas obras. Não posso precisar o valor total que foi investido na cidade. Tenho o que passou pela Secretaria de Desenvolvimento, temos uma média pré-estabelecida, mas isso tem outras secretarias que a gente acabou também executando obras. Foi um investimento muito alto. E com isso, como eu te falei, não tem como pensarmos no futuro da cidade se não pensarmos no desenvolvimento dela, se não pensarmos em infraestrutura, em saneamento, se não pensarmos nas escolas. No plano diretor da cidade, que é uma coisa que a gente sabe que teve aprovação agora há pouco tempo, aquela coisa toda, teve diversas audiências, né? A gente fez várias audiências, oficinas territoriais nas localidades para saber o que a população anseia. E com isso também não é só a questão de dizer foi feito um projeto muito grandioso junto à Universidade Federal, foi uma solicitação nossa que fosse uma entidade renomada para que fosse feito realmente um trabalho digno da população de Antônio Carlos. E com isso, dentro do cenário que a gente está, como falasse que eu vou sair candidato a pré-vereador, pré-candidato a vereador. Tu estás, né? No momento, estou pré-candidato a vereador. Isso só faz com que a gente possa dedicar ainda mais o que a gente tem para doar para a cidade. Mas tu tens a experiência agora de gestão dentro do executivo e a gente separa bem os poderes, né? São 3 poderes, então, claro, dentro da nossa cidade a gente utiliza-se do poder judiciário, sendo comarca, né? Sendo Biguaçu, Antônio Carlos e governador Celso Ramos, utiliza-se a comarca de Biguaçu ali, que acaba abraçando os 3 municípios nessa área de judiciário. Mas o que tu espera, velho, dentro do legislativo? Criar o quê? Leis? Desburocratizar? Porque, cara, velho, assim, ó, de boa te falando, tá cheio de lei aí, mano, que não serve para nada. A gente sabe disso. De repente, fazer uma limpa nessa Câmara, qual é o teu projeto? O que tu falou, a gente tem 2 cenários. Um foi a primeira experiência que eu tive, foi dentro do Executivo, onde a gente realizou, onde a gente entregou, onde todo o cenário foi de entregas. E muitas pessoas, elas me perguntam, mas tu é acostumado a fazer, tu é de muito trabalho, a Câmara lá talvez tu vai te frustrar um pouco e tal, mas a realidade, eu conheço a realidade da Câmara. Eu acho que precisamos de pessoas pensantes dentro da Câmara, onde elas consigam fazer isso que tu falou, estar desburocratizando, fazendo uma limpa nas leis que não são pertinentes e não são cabíveis ao município. Assim, tem lei até antiga, né, que nem cabe mais. Tem. E eu não falo assim, William, na esfera municipal apenas. Não estou falando um negócio específico de Antônio Carlos, tá? Para quem não sabe, eu trabalhei 2 anos e pouco agora na Assembleia Legislativa do Estado e cara, lá os deputados discutem leis lá que tem que ser banida porque, para tu ter uma base, uma ideia, existia uma lei lá que a modelo tinha que ter X peso, senão era ilegal ela ser modelo. Olha só, cara, negócio que não tem nada a ver com as leis que aprovaram lá nem sabe-se por que aprovaram aquelas leis. Então, eu acho que vai ser uma experiência nova para ti, o legislativo. Vai ser. E fora a questão, só a questão legislativa, que a gente está falando no trabalho básico do vereador, no seu período de vereança, precisamos entender também que um vereador ele tem que ter relacionamentos. As coisas só acontecem, e isso é na vida profissional, pessoal, particular, empresarial, pública, as coisas só acontecem com dinheiro. Então, se não vem dinheiro para o município, não adianta estar exigindo, pedindo, cobrando o executivo, sabendo que não se tem dinheiro. O relacionamento entre pessoas, ele favorece isso,
da maneira do seguinte: tu ter contatos, tu saber solicitar, tu saber os caminhos, as portas que bater. Então, além de estarmos legislando, temos que ter a ideia que precisamos de pessoas capazes de captar recursos, porque não adianta só pedir. Eu peço muitas coisas para a minha vida, mas se eu não der condições para que isso seja resolvido, eu não vou conseguir resolver nenhuma. Então, acho que tem que ter uma comunicação melhor entre o legislativo e o executivo. Essa parte aí é uma das que mais me fez ter vontade de estar caminhando no legislativo, até porque acho que contribuir com o município ele vai muito além de somente estar falando de buracos de estrada, falando de tampas de caixa quebrada ou outros assuntos que todas as pessoas estão vendo. Vou te dar um exemplo. Uma lâmpada queimada num poste. Temos uma pessoa responsável, tem uma pessoa que controla isso, tem um agendamento. Essa pessoa sabe que essa lâmpada está queimada. Não digo que não tenha que ter uma conversa, se eu sei que essa lâmpada Mas isso não seria um assunto para ser levado a um plenário de uma Câmara Municipal para dizer que o cara tem que trocar a lâmpada? É isso que você quer falar, né? Isso, um telefonema para o secretário ou para o responsável já vai filtrar muita coisa a informação. Então não precisa ir na tribuna gastar o tempo que se tem para isso. Eu acho que aquele tempo lá ele deveria ser gasto de uma maneira melhor, com projetos, com situações que realmente vão engrandecer ao município. E não ficar naquele, eu estou vendo que a lâmpada está queimada. Todo mundo está vendo? Cara, tem uma pergunta aqui, velho, que é um negócio meio... Não só aqui em Antônio Carlos, mas eu acho que é geral essa pergunta aqui para todos os municípios. Eu vou te perguntar porque tu é técnico, tá ligado? Com relação à acessibilidade, porque assim, ó, eu vou te contar que eu tenho amigos cadeirantes, brother, e é um inferno caminhar em Florianópolis, de repente, Biguaçu, em Palhoça, qualquer município. O que tu acha que seria uma visão do poder público para começar a olhar com outros olhos para as pessoas que têm essas necessidades especiais e que precisam de acessibilidade? Cara, é impressionante a dificuldade que a galera cadeirante tem para atravessar uma rua, para subir uma calçada. Eu te conto uma história aqui, assim, eu tenho uma sobrinha que é acamada. Cara, quando a gente precisa movimentar ela, não tem acessibilidade, velho. São poucas coisas. O que tu tem? Seria uma ideia para o Poder Executivo fazer essa jogada aí, mano? Então, Jean, a gente já tinha falado um pouquinho antes sobre a questão do plano diretor. O plano diretor não trata da mobilidade, mas temos sim outros projetos que andam em paralelo ao plano diretor. Vejo que não adianta fazer por conta, pedacinhos. Muitas pessoas elas cobram uma ciclofaixa em algum local, cobram acesso para isso, acesso para aquilo. A cidade ela começou e ela, na época que começou, ela não tinha ideia que ela ia ter essa proporção de crescimento. E ela vem crescendo. Nos últimos 12 anos, ela cresceu mais de que 50%. E é um número muito significativo. E com isso vem os problemas de mobilidade, os acessos aos cadeirantes, aos ciclistas, até para o próprio pessoal que dirige o veículo, o carro. Acessibilidade, quer dizer, né? Acessibilidade. Sim, acessibilidade. Com isso, tem-se, e eu tenho conhecimento, e é algo que a gente vai tentar buscar, que é o plano de mobilidade. O plano de mobilidade ele trata de todas essas questões. Deixa eu explicar só o negócio. São duas coisas diferentes ou é o mesmo? Porque a gente pensa sempre em mobilidade, aquele negócio do trânsito. Não, né? não. É a mesma coisa porque, assim, ó, dentro da mobilidade, tu tens que pensar em todos. Desde o pedestre, cadeirante, ciclista, motociclista. Então, assim, ó, o plano diretor que está sendo feito agora, ele trata da parte territorial. O que pode e o que não pode dentro do território do município. O que é urbano, o que é rural, quantos andares, enfim. E quero ressaltar que é um negócio aberto à audiência pública e vai quem quer, né? Quem tem interesse naquilo ali. Isso. Lógico que a gente sabe que os interessados, tipo os empresários, essa galera do ramo já de engenharia está lá acompanhando para ver se o prédio pode ser de 5, 10, 20... É nessa pegada aí, né? Isso. O plano diretor ele roda nessa pegada, mas, como a gente falou, ele foi feito de um jeito que toda a sociedade participou. A gente fez visitas em bairros.
Então, único exclusivamente o desejo de uma pessoa, ele não vai ser ou não ser aceito, porque ele vai passar por dentro da votação de um núcleo gestor, onde a maioria vai ter que dizer que aquilo sim, pode, beleza, está tranquilo. Ou se a maioria disser que não, aquilo não vai. Não é, eu quero isso e vai ganhar isso. Não é assim. É feito um estudo, levado para um núcleo gestor onde foi escolhido pessoas, e nisso tem uma votação onde vai definir. Mas daí a questão da mobilidade que eu te falei. Vamos correr atrás. Temos isso dentro do nosso plano de campanha, a questão do plano de mobilidade, porque é algo plausível, algo possível, algo que vai estudar toda a relação da área urbana do município, pensando na mobilidade, pensando na acessibilidade, e com isso, após esse projeto feito, iniciam-se as execuções. Ora pela própria prefeitura, ora pelas pessoas que são proprietários dos imóveis. Então, isso, rampa de acesso, calçada, tipo de calçada, onde tem ciclofaixa, onde tu tem que parar para a bicicleta passar, o pedestre, tudo isso se comunica. Não adianta fazer tirinha por tirinha, tem que ser um projeto macro para atender e realmente funcionar. Cara, eu agora vou mudar de saco para mala, né? Vamos voltar lá em 2022, final de 2022. Porque eu disse para ti que eu ia falar da Defesa Civil, né? Então, que era, de certa forma, eu acho que era a menina dos teus olhos também dentro das secretarias ali, que eu sei que tu vestia aquele coletão ali e tal, e saía na rua e ajudava todo mundo. Eu sei que naquele momento ali, tu ficou praticamente 5 dias na função quase que sem dormir. Eu lembro que te encontrei, o olho já não aguentava mais em pé, de cansado, assim. Cara, foi um negócio assim estrondoso. Então, meu amigo, aquele dia foi louco, tá? Uma das grandes preocupações quando assumi a secretaria era em relação à Defesa Civil. Estruturamos ela no ano 2021 com toda a documentação necessária para a gente poder estar preparado para qualquer situação e a gente ter os documentos necessários. A gente elaborou o plano de contingência, a gente fez juntada de documento, isso tudo são coisas solicitadas pelo governo, tanto estadual quanto federal. Corremos também atrás de recurso, conseguimos um veículo junto a uma deputada. Aqui pode falar, velho. Deputada Paulinha, gente boa também, conheço lá, trabalhei na Assembleia com ela lá e tal. A Paulinha é alguém que tem caminhado junto comigo, me ajudando em diversas formas, tanto em solicitação de recurso, quanto a experiência, né? Eu pauto muito nisso e sempre busco trabalhar com pessoas que tenham mais ou menos os mesmos ideais que os meus. E nisso, naquele dia, graças a Deus, a gente estava com a Defesa Civil estruturada para estar fazendo essas solicitações que posteriormente a gente ia precisar. E isso daí me deixou um pouco mais tranquilo. Até então, eu te conhecia, a gente se conhecia da rua, tal, sempre, mas a gente não tinha esse vínculo que a gente construiu. E esse vínculo ele se deu até nesse cenário. Não sei se tu te lembra. Pior que é verdade. Tu me ligou de manhã cedo, depois da chuvarada. Porque tu não sabe, mas tipo, o Murilo teve na minha casa, era 6h30 da manhã, velho, pegando minha prancha de stand-up e me falando assim, ó. Eu quase atendi o Murilo de cueca, brother. Apavorei, meu Deus, o que aconteceu, né? O delegado batendo na minha porta da minha casa. E ele, cara, me empresta a tua prancha de stand-up porque a delegacia vai entrar água. Eu desci ali de pijama mesmo, entreguei o bicho, botaram em cima da viatura da polícia, correu para a delegacia lá, e foi onde eu tomei banho e vi aquela circunstância toda ali, que eu cheguei na praça, que a água estava aqui na Daniel Petri, aqui no centro da cidade. Chegou ali no Mário Joalheiro. Exato, velho. Eu disse, meu Deus, cara. Daí na hora me deu um estralo, digo, pô, o William deve estar assim a milhão, né? E eu sabia que vocês iam precisar, de repente, de recurso, fotos, para poder depois, né, angariar recursos. Para fazer os relatórios. Mas conta aí como é que foi o dia. Não, daí... Só que tudo isso a gente se antecipou. Então começou a chuva, a gente recebia as informações da Defesa Civil do Estado e o cenário era crítico, a informação deles.
era essa. E eu apostei nisso. Apostei na informação. Nesse dia, decidi que eu não ia para casa, eu ia permanecer no centro de Antônio Carlos. Foi uma das decisões mais acerteiras que eu tive. Levei minha esposa, meus filhos para casa e voltei, retornei. Nisso, como a gente falou nesses cenários, a gente tem pessoas que estão do lado da gente. Fiquei no apartamento de uma amiga aqui no centro, da Solange, para ficar monitorando. 4 horas da manhã, saímos para a rua para ver como é que estava e começar o monitoramento, porque o negócio já estava um caos. Aquela noite ali a gente ficou monitorando. 4 horas da manhã já tinha água para tudo quanto é canto, já tinha barreira deslocando, teve uma barreira que caiu na nossa frente, na frente do veículo, não acertou o veículo, porque a gente escutou, a gente previu que ela ia vir a descer. E aí começou a loucura. Foi um negócio surreal, a gente montou uma sala de gestão de situação. E na rua, máquina, pessoas, a Secretaria de Obras, eu estava secretário de Obras nesse período, então estava com as 2 secretarias e também a Defesa Civil. Juntei toda a equipe, a gente coordenou e tiro, porrada e bomba, irmão. Eu vou te dizer assim, muitas horas a gente tem o hábito de cobrar as pessoas, a gente tem o hábito de apontar e se esquece muitas horas de agradecer. A gente sempre, dentro da gestão pública, uma coisa que muitas horas as pessoas não conseguem observar porque não estão dentro, é que tudo é muito limitado em quantidade de pessoas, limitado em quantidade de equipamento. Burocrático o negócio, né? Além disso, também é burocrático. E a gente teve, nesse período aí, praticamente 100% de êxito, foi muito rápido, a gente decretou situação de emergência. Nisso daí, seguramos o pessoal até a água dar uma baixada. Eu lembro que o município não teve nenhuma perda de vida, nada. Nenhuma perda de vida. Nesse evento aí, né, tivemos casas que foram totalmente destruídas. Eu lembro dessa casa, eu tive na frente de uma casa lá em Santa Bárbara. Só tinha um número. Loucura, só sobrou um número. Só sobrou o número. E nisso começamos a trabalhar, virando noite, correndo, acelerando, porque o que acontece? Em cada situação que tinha, eu me imaginava naquela situação, como se eu fosse aquele munícipe que estivesse lá ilhado, trancado, sem ter comunicação, porque a luz também, conforme vai caindo as barreiras... Teve uma galera que foi socorrida de barco, confirma essa informação? Sim, eu ajudei a empurrar o barco, os bombeiros dentro, aqui na rua que vai para Rachadel até a ponte ali, na pavimentação que a gente tinha feito aqui na Down Heights. E nisso daí conseguimos um bote, chegou, eu fiquei com água na altura do peito. Pô, cara, tu sabe o que me deu pena, velho? Pena mesmo, deu dor no coração. Pô, a gente, volta e meia, tava daqui para São Pedro, era um tirinho ali, aqui pelos Canudos, né? Cara, o asfalto recém-feito, novinho, né, cara? Aquele perdeu um 30% ali, um 40% da pavimentação pronta, né, velho? Pô, aquilo ali foi... Assim... Claro, sem falar, né, eu estou falando de uma obra pública, né? Uma obra que era de todos, né? Não estou me referindo aqui, claro, o mais grave para mim foi aquela casa. Aquela casa que foi toda ali foi o que impactou, assim. Mas aquela obra ali, pô, a prefeitura tinha recém feito aquilo dali, né, cara? Eu vou te dizer assim, eu tive vários cenários onde pessoas abraçavam, choravam, compartilhavam o sofrimento de ter perdido tudo dentro de casa. Tivemos em operações noturnas lavando residências por dentro com um caminhão-pipa para tirar aquele lodo, para tirar toda aquela situação. Mas essa obra que tu falou aí, ela mexeu muito comigo. Teve uma amiga de trabalho minha, que à época, ela acompanhou. Por quê? Porque no dia eu tinha que resolver, eu não podia ficar com o celular, eu tinha que focar no que eu tinha que fazer. Então eu tinha que ter uma pessoa junto comigo para estar me auxiliando e dando norte, atendendo telefone, pessoal de rede de TV, rádio, toda essa comunicação. Então ela me acompanhou, foi parceira, foi a Mirlene. E nisso daí nós chegamos lá na Antônio Weber, era uma obra recém-feita. E lá fora
tudo que eu já tinha passado, a hora que eu cheguei lá, eu vou te dizer assim que aquilo lá me arrebentou por dentro, porque o pessoal muito critica ou pergunta Mas é se porque a galera foi... da localidade lutou muito por ter aquilo dali, Sim, né, cara? foi uma batalha nossa de estar fazendo aquela obra, uma obra importante, ligação de município para trazer qualidade de vida para as pessoas. Só que assim, toda obra é a mesma coisa que um procedimento cirúrgico. Até ela cicatrizar 100%, ela fica sensível. Então, o que aconteceu ali foi um evento da natureza. Não tem como se culpar. Foi um evento assim, ó. Evento da natureza é uma chuva normal, uma tempestade. Aquilo ali foi um pouco a mais, né, cara? A sensação que a gente teve naquele evento ali foi realmente uma cabeça d'água surgindo do nada e chegou e lotou tudo. Eu tenho uma história que é do... O Cleiton ali, a Vanessa, eles têm uns filhos pequenos, precisavam comprar um leite especial, aquela coisa toda. Bicho, eu saí da minha casa, aliás, eu já estava aqui no centro, no Rolo, aqui na Marafunda, eu fui lá, comprei na farmácia e eu não consegui atravessar aquela ponte de Guiomar, cara. O Maurici Queires, mano, fez a... E há de se falar assim, cara, o cara é sensacional, velho. Tem um coração assim gigante, né? O bicho tava com um trator, mano, lá, e ele pegou o trator e foi levar... Foi a primeira entrega, o primeiro teleentrega de farmácia de trator da história do município de Antônio Carlos. Cara, que loucura. E o cara levou lá. O pessoal, a população, nossa população é uma população guerreira, né? E diante de um evento desse, todo mundo estendeu a mão. Teve vários cenários aí que o pessoal deixou equipamentos, deixou... Mesmo, vou trazer o teu exemplo de volta, tu te colocou à disposição. A gente nem mal se conversou, deixei uma equipe junto para te estar acompanhando, fazendo todo o registro. E a engenheira Silvia, a Chiquinha, a Elaine. E então assim, ó, o pessoal abraça a causa e tudo fica mais fácil, sabe? Diante de uma catástrofe, o que a gente pode estar fazendo como ser humano é estar abraçando a causa. Se eu não fui prejudicado, eu vou ajudar quem foi. A questão de senso humano, sabe? Cara, agora eu vou falar de política. E é o seguinte, a política hoje no Brasil então é um negócio meio até chato às vezes, né, velho? Ou, cara, que assim, ó, se tu falar bem do Lula, tu é atacado na rede social. Se tu falar mal do Lula, tu é atacado na rede social. Se tu falar do Bolsonaro, tu é atacado na rede social. Bem, se tu falar mal, também. Então, cara, essa polarização de esquerda e direita, eu queria saber aonde que fica o teu partido, o MDB. Jean, o que eu vou te dizer assim, o MDB ele tem as características dele, tem tanto característica em meio municipal, estadual e federal. Um tende mais para isso, outro tende mais para aquilo. No município de Antônio Carlos nós temos uma bandeira. E é a bandeira que eu aplico para mim como pessoa, por isso que eu estou junto com o MDB, até porque eu tenho meus princípios e os meus valores. Então, um homem sem princípios e sem valores, ele não é nada. Eu não acredito em esquerda, eu não acredito em direita, eu acredito no que o William acredita. E o William é o quê? O William é pelo certo. O William é por coisas que são produzidas para fazer o bem, que agregam, que trazem resultado, que deixe a população numa situação que ela realmente evolua. Então, ser extremista em nenhum cenário é positivo. Horas tu tem que escolher. E a escolha, eu faço as minhas escolhas de coração. William, ainda sobre política, como é que tu vê o papel da juventude na construção do futuro das cidades, assim, no geral? Como é que tu vê essa juventude hoje construindo junto na política? Porque a gente vê muito assim, os jovens, política, eu não quero saber de política, aquela coisa toda, né? Mas a gente sabe que a política faz parte do dia a dia. Hoje em dia a gente pratica política até com os nossos filhos, né? Então, o que tu vê dessa juventude, o que tu espera dessa juventude para chegar a pegar junto e revolucionar essa política aí nas cidades? Eu vou te dizer que eu particularmente, eu acho que a juventude ela evoluiu bastante em relação ao tema político. Tem coisas, como um todo, coisas boas e coisas ruins. A juventude que está vindo, ela está muito ligada na questão das redes sociais. Então, querendo ou não, vira e mexe, eles estão por dentro do assunto, eles estão se atualizando, eles têm uma visão do mundo que eles querem. A juventude, hoje em dia,
Na minha época, eu era preocupado se tinha meleca no nariz ou não. O meu filho hoje, a preocupação dele já é outra, já está fazendo matemática, já está querendo saber de como funciona a questão de dinheiro, como é que vai fazer isso, o que vai ser isso. Então, a evolução da juventude ela foi muito grande, muito rápida, e a juventude ela está vindo com sangue no olho, sabe? Eu vejo muitos jovens com interesse. Talvez isso vá mudar um pouco mais à frente em questão da própria participação direta na política, mas nos bastidores eu vejo uma participação bem legal da juventude. Cara, eu vou te dar uma palavra aqui para tu falar sobre, tá? Aí tu fala, eu só vou te dar a palavra, combinado? E não é aquele negócio da Maria Gabriela que eu vou falar diversas palavras que não rola aquilo lá comigo, não. Mas, cara, corrupção, velho. Jean, corrupção. Isso daí é um problema em nível... Não vou nem te dizer só em nível nacional, vou te dizer até em nível mundial. E lá atrás a gente falou sobre caráter, sobre ética, sobre moral. E isso é do ser humano. Então, eu abomino isso. Eu acho que existem linhas que, se a pessoa ultrapassar essa linha, não tem mais volta. E daí talvez as pessoas que vão estar assistindo vão dizer assim, bonito, tá falando assim e tal, porque tá na televisão, tá no canal. Cara, a gente tá aqui falando, mas na verdade, a gente tem liberdade de falar o que quiser aqui. Eu tenho meus princípios, eu tenho um legado, eu tenho os meus filhos, e eu acho que é algo que a gente se preocupa dentro da gestão pública, porque tudo é muito burocrático, tudo demanda muito documento, tudo demanda muita coisa, é correria, pouca pessoa. E nisso daí a gente tem que sempre estar muito ligado para não acabar incorrendo em algum detalhe que passou despercebido e tu ser punido por algo que tu não fez. Eu acho que deveria ser um pouco mais rígido a questão legal em matéria de quem tem esse tipo de atitude perante a administração pública, até porque aquilo não é um dinheiro qualquer. Aquilo é um dinheiro de tantas pessoas que trabalham e contribuem para que tudo isso possa ser feito. Então, há de se falar que não existe dinheiro público. Não existe. Existe dinheiro de quem paga imposto. Isso. Tu resumiu. Então, se tu está trabalhando com dinheiro que não é teu, o cuidado ele tem que ser redobrado. E também a questão da fiscalização. Não pode deixar o negócio correr solto, tem que estar por dentro, tem que estar cuidando, tem que saber o porquê daquilo, se pode, se não pode. Então, assim, é algo que vou te falar pelo nosso município, tá? O nosso município assim, ele é um município que tem bons exemplos sobre a gestão do recurso público, e acho que isso deve se manter até porque é parte da característica da nossa população, um povo sério, um povo trabalhador, um povo honesto, e precisamos de pessoas assim. Sobre corrupção, a única palavra que eu tenho para te dizer é que eu repudio. Show de bola. E sobre transparência, velho. Porque hoje tu tem, né, se criou a lei da transparência, produção me ajuda aí, que é do jurídico nosso aí e tal, e, né, temos a lei da transparência. Foi criada quando essa lei da transparência? Tu sabe? Pesquisa aí pra gente, daqui a pouquinho tu fala. Pra gente saber aqui, já para dar uma informação mais precisa também sobre a lei da transparência. Já escutei relatos de pessoas que acham difícil acessar a lei da transparência, acessar sites onde se tem um conteúdo, o site geralmente é escondido, o pessoal... Como é que tu vê isso daí? Se tu for vereador, se tu for eleito vereador lá na frente, porque hoje tu é pré-candidato, mas se tu for eleito vereador, há de se fazer um projeto para melhorar isso daí dentro da cidade, ou há de se conversar com algum deputado para se melhorar essa lei? Porque eu não estou falando só do município, eu estou falando de município geral. Não estou falando de Antônio Carlos, estou falando de geral. Todo mundo reclama daquele site. Às vezes o link está quebrado, às vezes o cara não consegue ter acesso à informação. Lei 12.527 de novembro de 2004. 20 anos. 20 anos. 20 anos que
em teoria, não se faz aquele bacanal todo com o dinheiro do pagador de impostos, né? Se tem um pouco mais de controle. Porém, ainda assim, a gente vê diversos escândalos de corrupção, de gente que passou a perna, aquela operação mensageiro do lixo, o outro que pegava propina em Floripa lá da construção. Pô, cara, como é que tu enxerga tudo isso daí? Resume tudo para mim e fala sobre transparência, velho. Então, Jean, me perguntasse sobre transparência. Hoje temos diversas ferramentas que elas trazem a público tudo que é feito dentro da gestão pública. A prefeitura ela tem, por exemplo, um site que é gerenciado pela FECAM, e com isso as informações ficam todas lá dentro. E isso, de vez em quando, o site ele é reformulado para trazer maior facilidade para a busca dessa informação. Essas informações também ficam no Diário Oficial do Município, no DOM. Temos vários caminhos. O que precisamos? Precisamos criar ferramentas que tragam uma acessibilidade talvez um pouco mais fácil para toda a população e, com isso, também despertar o interesse da própria população de estar buscando a informação. A informação ela só é difícil de ser buscada quando tu busca ela pela primeira vez. Então, ainda não temos o hábito de uma população que vive buscando as informações. Isso é uma matéria de estudo. Se tu queres ficar bom em alguma coisa, tu tens que praticar também. Mas, com isso, concordo, temos que trazer mais transparência para as matérias, no sentido do quê? No sentido do mais diverso possível, alguma ferramenta dentro da própria Câmara de Vereadores, que hoje a gente vê o pessoal pedindo muita informação de esclarecimentos para o Executivo, sendo que tem toda uma assessoria dentro da própria Câmara Municipal, de coisas que são coisas, vou te dizer assim, corriqueiras, que estão lá. Então, isso acaba até onerando o trabalho da administração pública, do Executivo, para estar prestando essas informações, que é só ir lá na página, imprimir uma folha e está lá a informação. Cara, tu sabe que eu falei isso daí, sobre esse assunto aí um dia, com o Salmir, prefeito de Biguaçu, porque o Salmir saiu de vereador e foi ser prefeito, né? Ele se elegeu prefeito. E, cara, ele falou para mim assim, bicho, é uma loucura da quantidade de indicação, requerimento e não sei o que recebe. Tipo, quase que são coisas que já poderiam ter respostas, já mais rápidas, né? E acaba, como tu falou, não é só onerando, mas, tipo, a prefeitura tem que ter uma pessoa responsável dentro do setor para cuidar dessa parte aí. Porque indicação, beleza, responde, tal. Aí tem prefeituras que respondem em tempo hábil, né? Mas a gente sabe que o requerimento ele tem um prazo, e se não responder dentro do prazo, tem toda a história do MP. Também tem isso, né? Então, hoje, às vezes, essa disputa entre os poderes, digamos assim, principalmente quando a gente tem uma prefeitura que é oposição, e a Câmara é de um e a prefeitura é de outro partido. Então, aí eles ficam trocando essas farpas aí que, às vezes, o próprio pessoal que trabalha dentro do sistema sabe que isso daí, às vezes, se torna inútil, né? Só faz barulho, mas acaba não chegando em lugar nenhum, velho. Eu vejo que precisa. Eu tratei aqui a questão do profissional. Eu vejo a questão do profissionalismo uma coisa muito séria. Então, tu ocupar um profissional com alguma coisa que podia ser resolvido, como eu tinha te falado antes, em situações corriqueiras, do exemplo que eu te citei de uma lâmpada, são situações que podem ser resolvidas por uma ligação. Não tem que demandar um documento, uma estrutura. Cria-se toda uma documentação, de repente, por indicação, porque sim, cria-se todo um trâmite legislativo dentro. E o mais engraçado disso tudo, Jean, é que muitas horas, vou falar por baixo aí, 70% já está resolvido. Já está resolvido no sentido assim, tipo amanhã, depois de amanhã, já tá com planejamento, a execução lá. Então, se tivesse tido uma ligação, que é aquilo que tu falou, nosso município ainda é um município pequeno. Então, essa comunicação é muito fácil. Eu sempre tive um acesso muito bom. Eu não vou te dizer que eu, como quando estava secretário, tinha dificuldade. Muitos dos N
candidatos que exerciam o seu mandato no Legislativo, a maioria resolvia problemas comigo por telefone, sim. Mas vem muita demanda, principalmente a época que eu estive à frente da Secretaria de Obras, que ali acaba deixando oneroso, porque o profissional quer responder, não quer deixar aquele serviço para trás. Geralmente quem responde é o próprio secretário da pasta. Por quê? Porque é uma coisa que ele tem que tomar o cuidado para a informação chegar do jeito que tem que chegar. E com isso tu acaba onerando a máquina. Então, assim, para a gente falar em questão de transparência, eu acho que primeiro a gente deveria pensar em pessoas que realmente sabem o seu papel, que busquem as informações, que é um papel do Legislativo trazer as informações, expor as informações para a população sobre os demais cenários, que é um processo de transparência também, e isso se dá através do trabalho, tu ter a capacidade de fazer aquilo que tu foi contratado para fazer. Eu nem falo ainda do trabalho, né? Mas da própria capacitação de tu estar dentro do Legislativo, né? Isso é um negócio fundamental. William, vamos mudar de saco para mala agora? Vamos falar de um negócio que eu sei que tu gosta pra caramba. Aliás, tu não gosta, né, brother? Tu ama, né? Cerveja? Não, eu não vou falar em cerveja. Até porque a gente aqui, a produção só liberou pra gente hoje, galera, água. Estamos bem, estamos com saúde e estamos com água. E estamos com água, Pausa lá, produção. Gostasse do copo? Se eu gostei do copo? Porra, o copo ficou um baita. Especial. O copo ficou um baita. E antes da gente terminar esse podcast, essa conversa que a gente teve, eu quero pedir para a produção aqui que nós temos um presente especial para você. Sacolinha. Tem até presente? Temos até presente, olha só. Você vai ganhar um presente especial nosso. Ô, irmão. É sério isso? Espero que tu goste aí. Abre aí para ver. Foi só falar em cerveja que o presente veio, tá vendo? Tá vendo ali? Já veio até com o abridor junto. Para bons bebedores de cerveja, né? Um copo com abridor basta. Um copo basta. Produção, é o seguinte, olha só. O próximo podcast aqui nós temos que ter uma cerveja aí, né? Quem sabe a gente consegue algum patrocínio aí de uma cervejaria top pra gente, né? Olha só. Cara, família, velho. Ícaro, Isa e Gláucia. A galerinha lá da tua casa que segura as pontas desse grandão aí, que tem, além de músculos, tem um coração gigante que a gente sabe. E a galera não sabe, eu vou revelar, é uma manteiga derretida. Vai lá, dá-lhe lá, essa galerinha aí, vai falar deles. Daí tu pegou no meu ponto fraco. Minha família. Eu tenho 2 filhos e uma esposa incrível. Eu tô nessa caminhada até por questão deles, tá? Todo mundo fala, política é isso, política consome, tira o teu tempo, tira o tempo teu com a tua família. Mas eles são os meus maiores apoiadores. O meu pequeno, ele enche a boca para dizer: eu ainda vou ser filho do prefeito. Então, o Ícaro é um menino que esbanja alegria, extremamente carinhoso, parceiro. Se puder ficar grudado comigo o dia inteiro, ele fica grudado o dia inteiro. A Isa é uma menina linda, braba, carinhosa. E eu me vejo muito neles, das crianças que eu queria ter, eles vieram melhor. E a minha esposa, sem palavras, a minha esposa é uma pessoa incrível, uma mulher guerreira. Ela veste a roupa e vem para a guerra junto comigo em toda a situação. A gente casou cedo. Também passasse pelaquela história de casar cedo e todo mundo dizer isso não vai dar certo? Normal, né? Isso era normal, né?
A avó dela franzia o nariz pra mim, porque era um brasileiro. A avó dela me chamava de brasileiro, chegando lá, o brasileiro tá vindo aí. A avó no começo era brava, na época a gente começou novinho, foi um romance de colégio. A gente casou novo também, esse ano vai dar 17 anos de casado já. E fora esses 17 anos, a gente namorou 5 anos, então já são 22 anos. Isso é mais tempo junto do que sozinho. E, cara, minha família é meu tudo. Eu não sei nem por onde começar ou pensar como seria a minha vida sem eles. Sobre a assertiva, por exemplo, tem gente que diz, pô, vocês foram pais muito jovens e tal, só que hoje eu estou curtindo os meus filhos numa vibe muito gostosa que é surreal. Eu vou te dar um exemplo, vamos dizer assim, bicho, vou te contar uma então. Bora lá que eu sou o cara que adora história. Exclusividade, hein? Eu tento participar bastante, então todas as fases eu estou presente. E teve um desafio que chegou um verão, meu pequenininho estava com 2 anos de idade, usava fralda ainda. E sabe aqueles 10 dias que geralmente a gente tem de folga no final do ano? Aquele final de ano a gente estava nesse cenário e tal. Eu consegui pegar esses 10 dias, a Glaucia na época não conseguiu. E eu disse para ela, vou tirar as fraldas do Ícaro, vou desfraldar o Ícaro. Daí ela olhou assim, sério? Sério? Cara, e eu peguei e tirei a fralda do menino e, cara, 2 dias o meu menino estava desfraldado comigo, o pai desfraldou. Que massa, velho. Então, eu podia passar, cara, dias te falando sobre minha família, sobre meus filhos, sobre tudo que a gente já teve, a gente já passou. Eles são literalmente o motivo da minha alegria e do meu desejo de buscar um mundo melhor. Pode parecer até jargão, mas a gente só sabe realmente o verdadeiro significado do amor quando a gente tem os filhos. Então, assim, a gente vive uma euforia de ficar preocupado em relação ao futuro. Muitas horas a gente pensa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta daquilo? A gente se descabela, a gente se mata, a gente corre atrás. Mas, no final das contas, tudo vale a pena. Tudo vale a pena, nego. Porque o que seria do mundo se não fosse a gente tentar colocar pessoas boas no mundo? A Glaucia é um doce, cara. A Glaucia lá em casa a gente se organiza porque realmente eu tenho que ser o pulso firme da situação muitas horas, porque a Glaucia é uma pessoa de coração puro, coração bom, é uma pessoa que não tem maldade, é uma pessoa que está ali, que segue o fluxo e está tudo certo e vibe positiva. Então a gente se organiza na educação das crianças, eu cuido da educação mais de perto da Isa, ela cuida mais de perto da educação do Ícaro, para a gente também ter mais tempo, ter o nosso tempo também, né? Senão ela ia ficar sobrecarregada. Então, cara, eu olho nos olhinhos deles assim, eu vejo orgulho, sabe? E aquilo dali me motiva muito, me deixa com sangue no olho para cada vez querer mais, cada vez fazer mais, cada vez querer deixar um cenário mais digno para os meus filhos. Acho que tudo que eu passei lá atrás sobre aquela casinha que tinha uma cozinha de chão batido, sobre os mais diversos cenários, hoje eu valorizo muito meu tempo com eles, tenho meu tempo. Temos também, não é esse coração mole aqui que também deixa os filhos fazerem o que querem, porque também não sou assim, eu acho que tudo tem limite. Para ti fazer seres humanos bons, tu tem que impor limite. Eu acho que uma pessoa sem limite é uma pessoa muito perigosa. E, cara, é tudo para mim. Cara, foi muito bom conversar contigo, velho. Legal mesmo. Poxa, olha, mais um episódio que a gente fez aqui nesse podcast que tá... Tô me achando isso aqui, velho. Sério mesmo. Ó, botamos o nome ali, Caleidoscópio.
porque eu gosto muito de Paralamas do Sucesso. Aí rolou aquele negócio, a gente... Qual era o nome? Mas muito legal e saber um pouco mais da tua história também, cara. Obrigado mesmo de coração por ter vindo aqui e vindo de peito aberto. A gente conversou sobre tantas coisas, né? Dá para tirar um bocado de corte aqui para o Instagram, para a galera que curte o Instagram, de repente não está vendo aqui no YouTube, assiste no YouTube na íntegra também, né? Vale a pena. Mas considerações finais, Will. E aí, o que tu achou? Nego, só tenho a agradecer o convite. Para mim foi uma honra, uma experiência fantástica. Foi a tua primeira vez no podcast? Primeira vez no podcast. E no meio da comunicação, primeira vez que não foi através de cenários de desastre. Pô, é mesmo, né, cara? É mesmo. Então, algo mais tranquilo, mais relaxante. Fico muito agradecido pelo convite. Temos muito ainda que conversar, espero ter outra oportunidade. Eu já estou te convidando, porque, claro, hoje a gente falou sobre pré-campanha, a gente sabe tudo pode-se falar um apreço judicial com a questão, eu respeito muito isso daí, a pré-campanha, mas assim que começar a campanha, cara, eu te quero aqui de novo para a gente conversar aí sobre projetos, aí, sobre coisas, sobre campanha, sobre política mesmo. Eu vou te chamar aqui, a galera já vai te conhecer mesmo vendo esse episódio. Então, quem sabe no próximo episódio aí a gente conversa sobre isso aqui. Já vou marcar na agenda aí na campanha. O William retorna aqui para a gente conversar sobre campanha diretamente. Fico muito agradecido. Com isso, a gente pode estar compartilhando um pouquinho mais de quem é o William Fraga, da onde veio, quais são as suas visões de futuro, o que ele almeja para o mundo que a gente vive. E é isso, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. É sempre um prazer, ainda mais com um amigo, a gente poder tá tendo um bate-papo tranquilo e cheio de conteúdo. As perguntas elas foram bem pertinentes, teve umas aí que foi umas pegadinhas e tal, mas a gente está aí para o que deve e no que eu puder ajudar, pode estar chamando, que a gente está aí para estar somando. Irmão, Caleidoscópio, ele é um podcast que foi uma criação minha e da Lu, né? Todo mundo conhece a gente, somos fotógrafos de casamento há anos aqui na cidade. Eu não vou chamar ninguém aqui para denegrir imagem. A gente vai ser jornalismo de verdade. Nós não vamos ter que ser comprado por ninguém. Isso aqui é nós que estamos bancando com o nosso dinheiro, entendeu? Vamos ter patrocinadores, vamos ter parceiros pela frente, com certeza, com certeza. Eu acredito até que vai surgir parceiros na fila para entrar com a gente aqui, porque sabe que é um negócio sério. Mas dentro da faculdade que eu curso, e eu quero aqui fazer um adendo que eu não estou ganhando nada para isso, mas eu olho para a câmera e digo assim, ó, obrigado, Estácio. Faculdade Estácio de Sá, obrigado. Porque, cara, eu estou na 6ª fase de jornalismo estudando, tá? Em modalidade EAD, pela correria que a gente tem no dia a dia e tal, mas a Estácio ajudou a realizar meu sonho de ser jornalista. Eu daqui mais 1 ano e meio, 2 anos, no máximo, eu estou formado em jornalismo e isso daqui para mim, cara, é cachaça, velho. Eu adoro aqui. A chuva começou a bater lá fora agora e é hora da gente se despedir da galera e até a próxima. Valeu, William. Tamo junto, irmão. Muito obrigado aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo episódio.